Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos do Instagram, do Facebook, do YouTube. Estamos aqui nessa noite de novo, né? Como combinado, toda segunda e quinta-feira, às 21h07, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais da fala do filho de vocês. E o tema de hoje, então, é o quê? 3 coisas que eu faço que não ajudam a destravar a fala do meu filho. Eu vejo, não só no meu atendimento, quando eu vou fazer nas avaliações, quanto também eu vejo na convivência com outras pessoas, né, com outros pais de crianças pequenas, que a gente ainda faz muita coisa errada. Claro que não está no meu papel, né? A não ser os que vão comigo no consultório, não está no meu papel chegar e fazer nenhuma intervenção. Mas eu vou aproveitar desse canal que eu montei aqui com vocês para que a gente fale algumas coisas que nem sempre é muito agradável. Então, vocês estão prontos? Todo mundo pronto para ouvir coisas novas hoje de novo? Eu espero que sim. Vocês gostaram do novo cenário? Então vamos lá. 3 coisas que eu faço que não ajudam na fala do meu filho. A primeira coisa delas. Essa é doída. A primeira coisa é o seguinte. Eu não dou atenção, não me interesso e não presto atenção quando meu filho quer falar comigo ou interagir comigo. Eu não me conecto com meu filho. Na teoria, o que eu vejo é que os pais falam, não, a gente faz tudo junto, tudo junto. Mas assim, o que é o tudo junto, né? A gente quer que as crianças falem, mas a gente não quer dar atenção para elas. A gente também, às vezes, não quer conversar com elas. A gente já não tem mais paciência para isso. A gente faz muitas coisas. Então, o maior estímulo da fala é a própria fala. Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês querem que o filho de vocês fale se vocês não falam com ele? Exemplo, quantas vezes aí vocês não sentaram no chão para brincar com o filho de vocês? Acho que todo mundo já sentou com um brinquedo com o filho. Porém, você de fato brincou com ele ou você só sentou? Eu já vi várias vezes, inclusive aqui na minha casa com a minha sobrinha, senta do lado, dá o brinquedo, mas no entanto você, o pai, a mãe, o adulto que está ali, está mexendo no celular. Brinquedo só por brinquedo, gente, não faz diferença. O brinquedo também precisa da interação do adulto para que ele funcione como estímulo. A segunda coisa, quantas vezes que a gente também está cansado e entrega o celular para a criança? A gente sabe que tem várias recomendações quanto aos usos de tela e tudo mais, mas eu também entendo que na nossa realidade é difícil não dar. Em algum momento você dá. Mas muitos pais hoje estão usando o celular praticamente como um cala-boca para a criança, mas quer que ela fale. Eles pegam, dão o celular para a criança e a criança passa horas e horas e horas e horas a fio na frente daquela tela. Por mais que aí vem e diz para mim, não, mas ele só assiste desenho infantil, é musicazinha, é só coisa para a idade dele, não tem nada. Gente, não é estímulo, pelo contrário. É muito difícil você ver uma criança interagindo com a tela. Normalmente elas estão lá com o celular, com o tablet, paradas, olhando. Então, quantas vezes a gente não faz isso? A gente quer que fale, mas a gente é permissivo em deixar a criança ficar horas a fio com o equipamento eletrônico, né? E assim, eu sei, todos nós em algum momento a gente vai fazer isso, mas a gente tem que ter prudência, né? Bom senso. Outra
E a outra, e a mais triste que eu acho, quantas vezes a gente tá, agora até um pouco menos por conta do Covid, da pandemia, mas mesmo quando a gente está em casa, que tem outros adultos, quantas vezes a criança tá lá, já foi chamar você, mamãe, papai, ela quer lhe falar alguma coisa e você virou para ela e disse assim, não, espera aí que agora é a conversa de adulto. Espera só um pouquinho, agora não, vá fazer outra coisa. Quantas vezes a gente já não fez isso? E assim, gente, nada disso é estímulo para a criança falar. Cada vez que você faz alguma dessas coisas, você faz com que o estímulo dela seja menor para que ela tenha vontade de falar, entende? Então, para que ela vai falar? Se ela está brincando sozinha e ela não tem ninguém ali, que só tem uma pessoa sentada do lado dela, mas não está falando com ela, ela não vai falar com ninguém. Quando a criança começa a falar com o brinquedo, é muito depois. Ela primeiro começa a brincar calada. Ela precisa que alguém ensine ela a brincar falando. E aí, ou então só entrega o celular para ela e pronto, vou fazer minhas coisas. E uma hora a fala vem, né? Dá para esperar, né? Que é o que diz, não, tá cedo demais. E vocês lembram, né? Acabei até de postar aí um Rios falando, né? Estimular é melhor do que esperar. Então, gente, todas essas coisas eu já vi acontecendo com a minha sobrinha, já vi acontecendo com outras crianças. E assim, a gente precisa mudar o nosso comportamento para a gente querer que os nossos filhos falem, né? Porque a gente já está muito habituado a fazer essas coisas. Às vezes a gente faz sem nem perceber. Quem aí já não fez uma dessas coisas? Levanta a mãozinha aí, sem julgamento. Aqui a gente já está da paz, aqui a gente está para trazer esclarecimento. Alguém já fez? Eu também já fiz. Já fiz e assim, quando eu me percebo, posts. E nessas horas, quase sempre nessas horas, quando a gente faz isso, é o horário que a gente perde o melhor momento de estímulo com essas crianças. Então, assim, como que a gente pode transformar esse nosso jeito, né? Às vezes, que nem eu disse para vocês, a gente faz às vezes as coisas sem nem perceber que está fazendo. Então, se você quer se conectar com seu filho, se você quer que seu filho de fato fale com você, se você quer que ele chegue assim um dia, olhe para você e diz, mamãe, papai, eu te amo, algumas coisas a gente precisa mudar. Então, assim, quando vocês forem sentar com as crianças, com os filhos de vocês para brincar, brinquem. Brinquem de fato, lembrem como vocês eram quando eram crianças, de como vocês gostavam de fazer. Não é só entregar um brinquedo, quantas vezes eu também já disse aqui para vocês, vocês podem dar o melhor brinquedo do universo. Esses brinquedos aqui atrás são o da Alice. Você pode dar o melhor, mas se você não fizer nada, não adianta. É o mesmo do que nada. Agora, você pode pegar uma caixa de papelão e tirar o melhor estímulo do universo ali com aquela criança, se você estiver disposto. Então, toda vez que você sentar, brinque. Mostre para a criança como é que brinque. Eu já falei para vocês que a gente aprende por reprodução e que a imitação é super importante. Para ela fazer isso, a gente tem que fazer primeiro. Então, a primeira coisa que a gente faz que não ajuda é não se importar. A gente acha lá que aqui tá fazendo alguma coisa, mas de fato não tá. Então a gente precisa ter esse choque de realidade de que a gente precisa fazer um pouco mais. O uso de eletrônicos, que nem eu falei para vocês. Moderação. Eu falei na outra live e vou repetir. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez a cartilha ano passado, né? Atualizou. E falou que crianças menores de 2 anos não podem ser expostas de forma alguma à tela. E conforme elas vão crescendo, o tempo vai aumentando, mas é pouca coisa. Agora, ninguém contava que vinha pandemia aí, né? Se você puder evitar, nossa, parabéns. Mas eu sei que foi e ainda está sendo muito difícil. Então, só dê a tela se você realmente não tiver outra oportunidade, outra coisa para distrair essa criança. Mas eu garanto que se você observar um pouco mais seu filho, você vai encontrar coisas que ele goste e que não precisa.
Você não precisa, digamos, colocar ele para olhar o celular para ele ouvir música. Você basta colocar a música no celular e deixar para ele apenas ouvir. Você pode dar um livrinho para ele ficar folheando enquanto você precisa fazer outras coisas. Então, deixem as telas como último recurso. Uma brincadeira que é muito legal é o seguinte, e que eu vejo que a gente também dá uma bloqueada nas crianças. As crianças chegam numa fase que elas gostam de imitar personagem, virar, tipo assim, ela do nada tá ali brincando, ela vira, agora eu sou uma bailarina, agora eu sou um super-herói. Aí a gente, né, adulto, porque a gente já tá com essa programação, vira assim, ai, que lindo, tá? E acabou, ficou nisso, no máximo bate uma palminha. Gente, finjam que também são um personagem. Uma vez eu tava brincando com a Alice. Os meus exemplos aqui, a grande maioria vai ser da Alice, né? Porque minha criança de convivência diária. Tava eu, a minha irmã Dai, né? Acho que era no sofá. E tava a Alice ali com a gente. A Alice tava brincando comigo de se esconder, sabe? No lençol, assim. Às vezes ela falava picabu, ou então ela se escondia. E a Dai conversando comigo, né? E a Alice fez pra Dai. E a minha irmã simplesmente olhou, ok, e continuou comigo. Eu, Dai, aquela assim, falando sem movimentar a boca, sabe? Te esconde, ela tá brincando contigo. Pra vocês verem como a gente faz as coisas despercebidas. Mas esse é um ótimo momento de interação, sabe por quê? Porque primeiro que ela tá fingindo ser algo, ela tá estimulando a brincadeira simbólica, que é super importante pro cognitivo, é super importante pra fala, e aí a gente perde. Só diz assim, nossa, que legal. Eu, todas as vezes, viro um personagem. Inclusive, eu entro em várias, assim, papos com a Alice, porque ela quer ser sempre a corujita, inclusive a corujita tá aqui atrás. Ela quer ser sempre a corujita, e eu também digo pra ela que eu quero ser a corujita. Por quê? Porque aí ela, não vai ser, sou eu. Aí ela fica me oferecendo outros personagens. Vocês também têm que fazer isso com o filho de vocês. Entre na brincadeira. Se ele lhe chamar para dançar, dance. Rebole, vá até o chão. Não perca a oportunidade dessa interação. A gente fala em tanta de conexão, de se conectar, se conectar, se conectar. E esquece de tentar a conexão com o mais importante, que é os nossos filhos. E assim, gente, se vocês não conseguirem se conectar com o filho de vocês, ninguém mais vai conseguir. Vocês precisam, entende? Então, esse primeiro passo, essa primeira coisa de dar atenção, de se importar de verdade, de se conectar mesmo com o filho de vocês, é essencial para a fala. Se você quer que seu filho fale bem, destrave, você também precisa se importar e dar atenção para os momentos em que ele tem a intenção de conversar. Vamos para a segunda coisa? Vocês estão gostando? Quem estiver gostando, manda aí, levanta a mão, coraçãozinho. Então, a segunda coisa, e é extremamente comum, o quê? Entregar para a criança imediatamente o que ela quer, sem estimular ela para que ela fale. Se chocou? Aí vira para mim e vai dizer, não, mas ela tá apontando. Apontar não é importante? Sim, apontar faz parte do processo de comunicação, mas ele precisa ser superado. Depois da comunicação gestual, vem a comunicação através de fala. Se você entrega tudo que seu filho quer imediatamente, ele não vai ter estímulo para falar nada. Só um parêntese. Depois você me manda de novo essa pergunta, que eu vou abrir de novo espaço lá no final para responder e eu vou falar sobre isso aí. Então, voltando aqui. Se você entrega para o seu filho imediatamente tudo que ele quer, ele não vai ter estímulo para falar. Porque ele precisa se sentir incentivado a estar falando alguma coisa. Então, tipo assim, digamos esse ursinho que tá aqui em cima, né? A criança não vai conseguir pegar.
Da feita que ele pega e aponta e você só pega lá o ursinho e entrega na mão dele, você perdeu a oportunidade dele falar. Então, não percam. Aí, quando a criança não pega e só aponta, ela lhe puxa pela mão e leva, e você também já entrega, já só vai entregando, e aí perde o estímulo. A criança precisa também se sentir um pouquinho desafiada para falar, entende? Então, assim, ó, eu acho que 90% dos pacientes que vão comigo, na avaliação eu pergunto para os pais, né? Eles vão lá, a grande maioria vai comigo ou ainda não tá falando nada, ou tá falando muito pouco. Aí eu pergunto, pai, mãe, quando ele quer alguma coisa, como é que vocês fazem? Aí é quase sempre a mesma resposta. Não, ele é uma criança super independente. Ele vai lá e pega tudo, ele não pede. Ou então, se ele não tá no alcance dele, ele puxa a gente pela mão, vai lá, aí a gente dá. Mas vocês entregam imediatamente? Sim, a gente já entendeu o que ele tá falando, então a gente entrega. O erro tá bem aí. O que a gente tem que fazer? Quando a criança quer alguma coisa, por mais que a gente sempre entende, né? A gente tem que fingir que não, para poder incentivar um pouquinho ela a falar. Claro que dentro do limiar de tolerância da criança, porque senão, em vez de você estar dando o estímulo, você está irritando ela. Então faz o seguinte, digamos, ela pediu um copo que está em cima da mesa, suponhamos. Perto do copo tem uma caneta, perto desse mesmo copo tem um prato. Você finge que não entendeu e vira assim, você quer a caneta? Ela vai, né, pelo menos dizer que não, você vai entender que não, vai lançar a cabeça. Aí você finge, é o prato? Não. Aí, né, você quer o copo? Então pegue aqui o copo. Olha, eu também vou pegar o meu copo. E aí você já dá o exemplo, só nisso você já repetiu pelo menos 3 vezes a mesma palavra, já fez um bombardeio auditivo, já melhorou, já mostrou para ela o funcionamento, mostrou que você também faz, vê como é totalmente diferente do que só pegar e entregar na mão daquela criança. Nomeie, lembre que eu sempre falo para você, nomeie. Então, se a criança está querendo alguma coisa, nomeie, aproveite para nomear essa coisa. Sempre que der, se possível, né? Até quando não der, fique na altura dela. Pegue para ela ver movimento de boca. Não entregue as coisas para o filho de vocês assim, mas que nem eu tô falando. Obedeçam a tolerância deles. A gente aprende pelo amor, pela empatia, né? A gente não aprende pela raiva. Então não adianta vocês causarem raiva. E até porque algumas vezes a gente, na ansiedade do que a criança fale, a gente fica, repete. É isso? Não é isso? Então, aí, às vezes também, falando dessa forma de estimular, você virou para a criança, fez dessa última forma que eu falei, o copo. Aí ela pega, copo. Aí você fica, como é que é? Aí ela, copo. Aí, fala de novo. Gente, não é para ser assim. Ela falou, copo, se dê por satisfeita e espere um próximo estímulo. Repetição demais aborrece também. Imagina eu aqui virar para você e ficar, mas repete mesmo aí essa palavra? Repete mesmo. Cara, você já entendeu? É a mesma coisa que a criança. Se ela perceber que ela não está sendo compreendida, ela também desanima. E também fica com raiva. Então, tudo com moderação. Gostaram dessa? Gente, eu vejo demais as crianças entregam as coisas na mão da criança logo. Não aproveita esse momento para tentar fazer ela falar. E é um momento, assim, um dos melhores momentos que a gente tem. Porque direto elas estão solicitando alguma coisa da gente e a gente perde, assim. Várias mães viram, eu vejo, assim, também muitos videozinhos de mães falando assim,
Quantas vezes, às vezes que o meu filho me chamou hoje, aí tá lá, mãe, 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 mãe. E como vocês sabem, mãe é uma das primeiras palavras que a criança fala. E aí, mas aí ela chama a mãe, quer alguma coisa e você entrega. Pô, mulher, pô, pai. Aí tu me racha a cara. Dá seguimento ao estímulo. Não perde isso. Se façam. Esse é o momento que vocês têm para se fazer de loucos também. Vocês sabem o que é, porque a criança pode estar falando, que nem tem pai que já chegou para mim e disse, parece que está falando árabe, não consigo entender nada que fala tudo embolado. Mas os pais, né, dão um jeito de compreender a criança. Então vocês sempre vão saber o que é. Mas finge que não. Eu diversas vezes finjo que eu não sei o que os meus pacientes querem, só para estimular. No meu consultório, os brinquedos não ficam visíveis assim, eles ficam no armário. A grande maioria deles sabe que o brinquedo está lá, mas sabe que sou eu que pego. Então, isso é proposital, não é assim, colocar ali em cima porque é o melhor lugar e fica arrumadinho. Não, porque brinquedo é o melhor estímulo, né? Brincar é a melhor forma que a criança tem para aprender. Lembro, quem já me acompanhou em outras lives sabe que eu já falei isso, que foi de uma neurocientista, uma frase de uma neurocientista aqui, até aqui do Brasil. Ela falou que para a gente aprender, a gente precisa de 400 repetições, 400 sinapses, né, por repetição. Mas brincando, a gente precisa apenas de 14. Entende? O brinquedo é super interessante. Então, meus brinquedos ficam no alto, a grande maioria deles. E aí, por quê? Porque quando eles vão me solicitar alguma coisa, eu me faço, não sei qual é o brinquedo que eles querem. Eu raramente sei o brinquedo que eles querem. Óbvio que eu sei, mas me finjo que não. Por quê? Porque em tudo a gente tem chance de estimular a fala. A gente só tem que virar a nossa chavezinha no cérebro e ficar alerta para isso, ficar atento. A gente acha às vezes que é muito difícil fazer os estímulos. Quantas vezes vocês já não me perguntaram, mas como é que eu faço para estimular? Com tudo. Toda oportunidade é uma oportunidade. Basta você perceber que dá para fazer. E tudo dá para fazer. Vocês estão gostando? É novidade para vocês? Se for novidade para vocês, coloque sim. Eu quero ver que agora a gente vai para a terceira coisa que não ajuda você a destravar a fala do seu filho. Vamos lá, gente, eu quero ver. Hoje vocês estão bem quietinhos. Gosto de vocês mais movimentados, hein? Então, seguindo. O que é a terceira coisa que eu faço que não ajuda a destravar a fala do meu filho? Punição. Aí tu vai dizer assim pra mim, não, mas eu nunca bati no meu filho. Nem sempre a punição é agressão. Muitas vezes a gente agride só com o jeito que a gente fala. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas vezes vocês se sentiram ofendidos só pelo jeito que falaram com vocês? Algumas, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes, os pais, nessa mesma ansiedade de que os filhos falem, de que o desenvolvimento ocorra bem, né? Usam a punição achando que é incentivo. E aí, como é que é isso? Quantas vezes eu já não vi dizer assim, eu só vou te dar um brinquedo se tu falar. Fala aí o nome do brinquedo que aí eu te dou. Se tu não falar, eu não vou te dar. Ou então assim, a criança quer uma banana, vamos supor. Se tu não falar banana, vai ficar sem a banana. Bora, fala banana pra mamãe. Fala banana pro papai. Ou aquela máxima. Fala, menino. Eu sei que tu sabe falar. Fala logo. Fala. Fala. Gente, isso não é incentivo. Isso é punição.
Isso é você estar maltratando o seu filho. Eu sei que não é com essa intenção. Eu sei que não é por maldade, porque ninguém quer maltratar e fazer maldade com seu filho. Mas toda vez que você fala dessa forma com seu filho, ele pensa assim, caramba, não sei não. E se eu fizer errado? Porque o pensamento está ali, entendeu? Se eu fizer errado, você está estimulando o medo na criança. Gente, e isso é muito comum. É comum até no consultório. Tem outra fono aí assistindo e ela provavelmente pode confirmar. Quantas vezes a gente está lá fazendo estímulo, né? Tá ali com todo jeito para conseguir, fazendo, né, as terapias, tudo. E aí o pai que tá ali assistindo vira assim: fala, fala, filhão. Fala, filhão, fala, fala. Fala logo. Olha aí. Tu fala. E isso não é incentivo. Aí, né, a gente com toda a delicadeza, eu pelo menos vira assim: não, pois é, ele vai falar assim, fique prestando atenção. Mas, gente, isso é muito difícil. Inclusive, em consultório, quantas vezes eu já não ouvi dizer assim: ah, olha, se tu não for falar, se tu não for fazer o que a tia tá te pedindo, né? A tia, no caso, eu, não vou mais trazer aqui, não. Tu não vem mais brincar. Gente, eu tenho vontade de me jogar no chão e bater perna e braço igual criança pequena mesmo quando chora, sabe? Não dá de ser assim. A gente também precisa mudar isso. Ó, aqui, a Luciana falou que os pais no atendimento querem responder por eles. Sim, isso acontece muito. Inclusive, é uma das coisas que prejudica muito a fala também, é você interromper a criança ou responder por ela, ou quando ela está falando, você completar o que ela vai falar. E pior ainda, interromper para corrigir. Cara, aí deu ruim. Eu acho que eu falei um pouco rápido essas coisas, então vou repetir. Não ajuda na fala você completar a fala do seu filho, você falar pelo seu filho, você interromper o seu filho e principalmente interromper o seu filho para corrigir algo que ele falou errado. Se você faz todas essas coisas, pare agora. Porque isso não incentiva. Isso dá uma ideia toda errada para a criança. Aí depois vocês estão a falar: poxa, mas meu filho não fala. Poxa, o filho da fulana fala, o meu não fala. Gente, né? Não interrompam. Dê o tempo dele. Respeitem as crianças. A gente fala tanto em respeito, 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 mas a gente não respeita muitas crianças, não. Elas estão ali, se tiver adulto falando, elas não podem falar. Você manda ela, vai brincar de outra coisa. Você interrompe a fala dela para corrigi-la. E assim vai. Mas, na minha época era assim, né? A mamãe bastava só abrir o olho, assim. E a gente já se calava. Deus te livre, então, se fosse o contrário, uma criança para corrigir um adulto. Na minha época, isso era absurdo. Mas o adulto pode interferir sempre na vida da criança nesse jeito. Isso não é legal. A criança entende de uma outra forma. As crianças são muito literais. O que é isso? Elas entendem exatamente do jeito que você falou. E quando você fala assim, para ela é que ela não sabe falar. Se ela não sabe falar, para que ela vai estar falando? Eu vou ficar calada. Não é? Então, uma das principais coisas que a gente precisa trabalhar para destravar a fala do nosso filho, para a gente deslanchar a fala dele, para a gente ter um filho tagarela, que é o que toda mãe e pai quer, é paciência e respeito. Muita paciência.
Você tem que ficar lá atento, olhando e esperando o tempo da criança, que ela vai conseguir completar o raciocínio dela. Inclusive, nisso aqui eu vou dar uma dica para vocês que nem tinha lembrado, mas vou aproveitar. Quando eu pensei nessa live, não tinha pensado em falar nisso, mas já que está aqui, eu vou falar. Um dos motivos da gagueira se instalar na criança é a gente interromper e não ter paciência, completar as coisas que a criança que está com aquela gagueira do desenvolvimento, quando ela apresenta, a gente começa a completar. E aí ela vai ficando cada vez mais gaga, porque ela vai ficando cada vez mais nervosa na hora que ela tem que falar. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter respeito e saber que cada criança tem seu tempo. E o principal de tudo, a gente tem que fazer o certo e ganhar pelo exemplo. Fazer o certo para ganhar pelo exemplo. Então, se eu quero que o meu filho fale e faça todas essas coisas, eu não posso fazer com ele todos esses pontos que eu estou levantando aqui com vocês. Interromper, não esperar ele falar, punir, ameaçar e entregar tudo que ele quer imediatamente, não dar o tempo dele falar também. Então, a gente tem que dar o exemplo para ganhar com ele, para ganhar com isso. As crianças aprendem por repetição, as crianças aprendem pelo jeito, pela forma com que a gente, das coisas que a gente faz. Então, a gente precisa mudar algumas posturas na gente, nós adultos. Muitas vezes, muitas não, a grande maioria das vezes, os pais vão com a gente e o problema, não, meu filho tem um problema. E quando a gente faz na avaliação, a gente pergunta de hábitos, rotina da casa, como é que é o tempo, o que faz, tudo. Por quê? Justamente para a gente também saber como é que os pais estão lidando com essas questões. Se eles de fato estão dando o incentivo, o estímulo que precisa ou não. Ou se eles também precisam modificar. Então, hoje eu estou aqui falando com vocês essas coisas e cada live que eu venho alertando vocês em algum ponto, justamente no intuito de que vocês entendam que a gente precisa mudar, quando eu falo a gente, nós adultos, para que as crianças também mudem. Se a gente quer que nossos filhos falem, a gente também precisa mudar algumas posturas nossas, algumas coisas que a gente faz às vezes sem intenção, mas que não ajuda, e a gente precisa ter clareza e estudar e aprender mais, e por isso a gente está aqui hoje, vocês estão aqui comigo, para dizer, putz, eu fazia isso e estava errado, mas eu não percebia. Não é por mal, eu sei que não é, nunca é. Mas agora que eu já sei, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Vocês entendem? Esses são os 3 passos que eu vejo, 3 coisas que eu vejo que mais os pais fazem que não ajuda a destravar a fala dos filhos. Aí todo mundo na ânsia do filho falar, mas eu estou fazendo coisas que não ajudam. Então, se eu quero ajuda, eu também preciso ajudar. Não é assim? Então, gente, ficou claro para vocês o que é para repetir? Daí eu repito. Então, são esses 3 pontos. E dentro desses 3 pontos, há vários subpontos que eu falei aqui com vocês. A gente fala assim, um ponto principal para repetir as 3 coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa que faz com que seu filho, que eu faço, que não destrava a fala do meu filho. Eu não dou atenção para ele, para as coisas que ele fala, e não me interesso pelas coisas que ele fala também. Eu não me conecto com ele. Essa é a primeira coisa.
Eu acho que eu estou me conectando, eu acho que eu estou interessada, mas na verdade eu estou ali com ele, mas eu não estou disposta a, de fato, estar verdadeiramente interessado nas coisas que a criança tem para oferecer, principalmente na parte da brincadeira. A segunda coisa é entregar imediatamente tudo que a criança quer, sem dar nenhum estímulo para que ela fale, para que ela peça. Ela apontou, pegou e entregou. Você continua estimulando o gestual, mas a fala ficou para depois. Então, isso é uma das coisas que eu mais vejo, que mais fazem e que não estimula a criança a falar. E a terceira coisa é a punição, que está disfarçada de incentivo. Se você não falar, eu não vou te dar o brinquedo. Se você não falar o nome dessa fruta, eu não vou te dar ela. Ou então, fala, menino. Eu sei que tu fala, fala logo. Então, essas coisas que estão disfarçadas de incentivo, que na verdade é punição. E aí dentro dessa entra a nossa falta de paciência, a nossa falta de empatia com a criança. E aí eu repito, faça o certo e ganhe pelo exemplo. Todos nós aprendemos por exemplo, as crianças também. Então, se a gente quer que as nossas crianças falem, que as nossas crianças se desenvolvam bem, a gente também tem que fazer isso por elas, né? Se estiver brincando, brinca. Se estiver fingindo, fazendo a brincadeira simbólica, faça também. Se ela estiver ali com dificuldade de falar alguma palavra, espere, dê o tempo dela, não complete. Não fique dizendo para que ela repita inúmeras vezes. Isso também aborrece a criança. Os estímulos têm que ser dados dentro do bom senso, né? Estímulo de menos é ruim, estímulo de mais também, a gente tem que ter moderação. Então, esses são os 3 pontos. Agora eu vou abrir aqui o espaço para vocês me perguntarem. Eu não lembro quem tinha mandado uma pergunta logo lá no início, que eu pedi para me mandar agora. Mas eu lembro qual era a pergunta e eu vou responder. Era sobre as crianças não devem brincar sozinhas? Sim, as crianças devem brincar sozinha, mas não brincar sozinhas para sempre. Entende a diferença? Foi o João. Então, assim, você tem que dar um momento e espaço da criança brincar, para ela conhecer, para ela estimular a curiosidade dela. Mas se você deixar a criança brincando sozinha sempre... tá aqui, ó. Bebê não teria que aprender a brincar sozinho? Aí é isso que eu tô falando. Sim, porque os bebês, principalmente os menores, eles precisam aprender outras coisas, outras questões motoras, né? De pegar, de empurrar, de jogar. Inclusive, é uma das dicas para crianças menores, né? Que eu até já coloquei no meu feed. Porém, você também precisa interagir. Se toda a infância seu filho for brincar sozinho, você só entrega o brinquedo e deixa ele, você perde o estímulo da fala e a gente aprende a falar na brincadeira. Quanto tempo por dia? Aí é difícil, eu precisaria... O João tá perguntando, quanto tempo por dia? É difícil dizer porque eu precisaria saber como é que é a rotina da família de vocês, como é que tá distribuído isso, qual é o tempo de brincadeira, enquanto está o nível de atenção dessa criança. As crianças pequenas são poucos minutos, então pode ser que você faça assim, um momento, deixa ela brincar sozinho, no próximo você já vai lá e intervém e brinca junto. É importante brincar só. O que eu tô levantando aqui é quando a criança solicita você e você só coloca o brinquedo lá e deixa. Percebe a diferença? Então, a gente também nisso, do deixar brincar só e do brincar junto, também tem que ser comedido. As duas coisas têm que ser estimuladas. Uma coisa só brincar sozinho, não resolve. Ficou claro, João? Se não ficou claro, pode me perguntar aí que eu tento explicar melhor. Se tiver mais perguntas lá para cima, coloquem de novo. Eu vou ler o da Adria.
Ah, ela vai mandar de novo, vou tentar subir aqui pra ver uma de cima. Nossa, amigo dos anjos de Deus. Nossa, que live legal. Meu filho tem 16 anos. Eu fui mãe muito nova. Meu filho falou com 9 meses e minha amiga sofria porque o bebê dela já tinha 2 anos e não falava. E falava para ela que precisava incentivar, pois ela cortava quando o bebê ia falar. É justamente disso que eu estou falando. O João, 14 meses, gosta muito de olhar livros. Falamos sempre o nome das figuras que ele olha. É excelente, tá vendo? Isso é uma forma de brincadeira também. Usar os livrinhos. Tem uns livrinhos, inclusive eu tenho um no consultório, um ou dois, eu acho que é dois, que são as 100 primeiras palavrinhas. E aí vem a palavrinha e vem o desenhinho. E é bem colorido e é bem legal, as crianças gostam muito. Livro também é uma forma de brincadeira. Tinha mais pergunta lá pra cima? Lá pra cima que eu digo é porque eu tô rodando aqui os comentários de vocês. A Luciana, minha amiga Fono, Luciana Seric, tá me pedindo pra fazer uma live sobre gagueira. Vocês querem, gente, live sobre gagueira? Eu faço. Vamos colocar em enquete, votação em enquete. Faz parte do desenvolvimento. Tem a gagueira do desenvolvimento e tem a que permanece depois. É bem interessante. A Vanessa, pessoal, olá Vanessa, tudo bem? Eu mesma tive que me mudar em relação a isso. Graças às suas orientações, isso ajudou muito na fala da Maria Alice. Coisas que inconscientemente eu errava e não sabia, e isso acabava prejudicando. A filha da Vanessa é minha paciente e a gente teve várias conversas quanto a isso, por isso que ela tá falando. Muito obrigada, Vanessa. Tinha mais alguma? A Bianca, ela é uma das nossas gerentes de relacionamento lá na Exclusive. Ela tá colocando, ainda bem que ela viu, que ela tava toda hora mandando ela falar. Uau, uau. Moderação. Mais perguntas? Eu acho que eu subi lá. João, obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, gente. Tem mais alguma pergunta? Vocês entenderam esses passos, essas 3 coisas que atrapalham, que não tá ajudando a destravar a fala do filho de vocês? Eu acho que ficou bem didático. Ah, o da Adria, tá aqui. Ela tinha falado que ia reformular. Meu filho aponta para as coisas. Eu falo o nome das coisas para ele, mas ele não repete. Você aconselha eu não falar mais e deixar ele falar sozinho? Não, é justamente disso que eu tô falando. Primeiro, qual a idade do seu filho? É importante eu saber. Quando ele aponta e você repete o nome da coisa, é importante que você primeiro baixe, altura, olho no olho, e repita na altura dele para ele ver todo o movimento de boca e tentar copiar. Agora também não adianta você pegar a coisa, digamos aqui, ó, o meu copo, né? Ele pediu um copo com água, e você olha, é um copo com água, viu? Um copo com água, um copo com água, um copo com água. Isso não é estímulo. Antes de você entregar, ele aponta para a coisa. E mesmo você vendo o que é a coisa, você tem que nem eu lhe disse, se faça de desentendidos. Finja que não saiba, mesmo que esteja muito óbvio. Fale o nome errado. Digamos, se não tem outras coisas perto para você fingir que não entendeu o que era certo, você fala, tá apontando pro copo, só tem um copo ali. Você fala assim, vassoura. Tipo, não tem vassoura nenhuma, né? Só pra ele falar que você tá errada. Entendeu? Adria, 2 anos e 6 meses, já era pra ele estar falando mais coisas, viu? Se ele só aponta para as coisas e não fala, ele tem que falar um pouquinho, tem que falar bem mais. E o apontar, você não pode. Apontar é uma forma de se comunicar, faz parte do desenvolvimento da comunicação da fala. Isso é importante ser dito. Mas é importante que você use dessa repetição de você falar o nome dos objetos, a nomeação, da forma
de uma melhor forma que ele possa aproveitar, que é como eu lhe falei, baixe na altura dele, fale, depois de fingir que não entendeu, fale o nome da coisa, use também o objeto, tenha um para ele, um para você. Então, que isso ajuda na nomeação. Agora, se ele ficar assim mais tempo, né, se permanecer ainda assim, se mesmo você mudando o estímulo, o jeito que você está fazendo, ainda não tiver resultados, vale a pena levar ele para uma avaliação. Certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Ok. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Na segunda-feira a gente tem de novo live. O assunto de segunda vai ser show. Fiquem prestando atenção. Eu vou ter uma surpresa para vocês. E agora a gente vai fazer aquele nosso momento. Quem já tá mais antigo aqui, que já me acompanha há mais tempo, sabe que toda vez no final, assim, se aproximando do final da live, eu peço para vocês printarem a tela e marcarem, me repostarem no Instagram de vocês, para que os outros pais que são amigos de vocês também venham se juntar conosco e saber mais sobre o desenvolvimento da linguagem do filho de vocês. Então eu vou me preparar aqui. Eu vou pegar a corujita, que é o brinquedo preferido da minha sobrinha. Vou fazer uma pose, vocês printam e coloquem: eu estou destravando a fala do meu filho. E marca @Luani. Vamos lá. Deu para todo mundo fazer o print? Se deu, digam sim. E lembrem,